Você já parou para pensar que criatividade é sobre resolver problemas? Muita gente acha que ser criativo é ser artista, músico, poeta, publicitário, né? Não só o cara da publicidade que é criativo. Mas não, eu sempre brinco, se você trabalha, você precisa ser criativo, porque problema chega o tempo todo, né? E foi por isso que eu criei o podcast Indústria Criativa, para aproximar essa palavra de criatividade, a gente discutir mais na indústria, que é um mercado tão grande, né? Um setor imenso no Brasil, e a gente precisa discutir isso. E antes de começar aqui com esse entrevistado, eu queria agradecer meus parceiros, a FIENG, que permitiu a gente fazer esse podcast e apoiou desde o início. Inclusive, a gente está aqui no Minascom, o maior evento aí da construção mineira. O P7 Criativo, que é nosso parceiro do dia a dia, onde a gente vai continuar o podcast, a gente vai fazer gravações lá, que é o primeiro hub de economia criativa do país. A Fornexus, nossa produtora, e a Leb, a minha agência de marketing full service, que está dentro do Grupo Partners, e a Corp também dentro do Grupo Partners, é nossa assessoria de comunicação corporativa e de imprensa. Então, eu queria agradecer aqui Flávio Guerra, fundador e presidente, preparem-se, fundador e presidente do Conselho da AELO, que é a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas, vice-presidente do Sinduscom, diretor do Secov e mais um monte de outras coisas, e CEO e fundador da Construir Urbanismo, da Ivaz Inc. e da Urbaminas. Muito bem-vindo, Flávio. Primeiramente, uma honra, um prazer estar presente aqui nesse podcast. Quando a gente fala de criatividade, né, na hora que você falou, quem é que é criativo? Criativo é quem resolve problema, foi o que você estava falando. Então, aproxima muito essa palavra do nosso dia a dia. Então, não é só o artista ali que é o criativo, né? Criativo é quem tem solução boa para aquilo que está precisando, né? Então, eu achei bem legal. Estava refletindo aqui no que você estava falando. Exatamente. Desmistificar um pouco isso, né? Você vê assim, eu conversei com muitos engenheiros, né, nesse período aqui, e engenheiro não se acha criativo, mas que é a profissão mais criativa que engenharia, né? Resolve o problema todo dia. O tempo todo, né? Então a gente precisa sim lidar com pessoas, né? A gente tem que ser criativo, buscar soluções. E você acabou de falar aí sobre, a gente estava discutindo antes aqui, sobre um tema um pouco disruptivo do mercado imobiliário, né? Que é empreendimentos horizontais, né? Fala um pouco pra gente. É um segmento super importante. Ele abrange três áreas, né, do mercado imobiliário, construção civil e também infraestrutura. A gente brinca que o mercado imobiliário ele nasce no lote. Não tem jeito de fazer um prédio, uma casa, uma empresa, um galpão, né? Não tem jeito, precisa do lote. E a gente brinca também que o lote é moeda forte. A gente vê que é um ativo também que valoriza ao longo do tempo, né? Ele é um ativo que o brasileiro, inclusive, gosta muito de investir, que é o lote. O sonho do brasileiro, na verdade, é morar em casa, tá, gente? 85% da população brasileira mora em casa. E 85%. Esse dado é maluco. É um percentual. Com tantos prédios, São Paulo e. Passa de avião em cima de São Paulo e começa a reparar que você vai ver o tanto de casa que tem. Impressionante. É impressionante. E o sonho dele é ter o quê? A casa com quintal, churrasqueira, etc. Esse é o sonho do brasileiro. E tem mais uma outra máxima que a gente gosta de falar, que quem compra terra não erra. Meu avô já falava isso lá atrás. Então, realmente a terra, né, o lote, ele é um ativo muito importante. O brasileiro, ele é patrimonialista. O brasileiro, ele é preocupado ali, né, de ter um ativo para as gerações futuras. Ele gosta disso. O mineiro talvez mais ainda, né? Vamos falar a verdade. O mineiro mais ainda. E o que é o mercado horizontal? O mercado horizontal ele é composto por bairros residenciais abertos, bairros comerciais, né, que a gente tem ali, às vezes, pequenos condomínios também comerciais, condomínio de casa, condomínio de lote para construção de casa. Então, assim, tem várias tipologias. E que em Minas Gerais a gente está vivendo o auge,
nos últimos, pós-pandemia aí, tá, gente? Na pandemia, a gente acredita que o lote, ele mudou de prateleira. Ele passou a ser um objeto de desejo mesmo. E depois da pandemia, continuou crescendo. Então, o mercado que vem crescendo muito. A gente, Minas Gerais, a pesquisa Aelo, Sinduscon, Secov, que a gente faz trimestralmente, ela está indicando alguma coisa entre 10 mil e 12 mil lotes vendidos por ano em Minas Gerais. São 35 cidades que são mapeadas, que perfazem 55% do PIB, né, e mais de 50% da população. Então, é uma amostragem bem fidedigna, né, tem todas as regiões do estado. Então, a gente vê que realmente é um setor que está crescendo muito. E o lote ainda é um ativo. Eu compro para poder vender ganhando com certeza. Rentabilidade. Você tem várias formas de acessar o lote, né? Comprando para investimento, porque na maioria das vezes o financiador é o próprio loteador. Porque o loteamento, na verdade, o horizontal, ele é quase que um banco imobiliário. Você tem a parte imobiliária e tem a parte do financiamento com o próprio loteador. Então, muitas vezes é muito mais fácil para alguém adquirir o lote direto com o loteador do que direto no banco. Menos burocrático. Menos burocrático, exatamente. E aí, quem mora de aluguel, por exemplo, uma outra vertente, fala, vou comprar um lote agora, quando eu puder construir minha casa, vou construir minha casa. E ele consegue se planejar de uma forma ali de mais médio e longo prazo. E tem também aquele que quer comprar o lote e fazer a casa imediatamente. Então tem muitas modalidades aí de formatos para acessar a compra do lote. Empreendimento horizontal, condomínios e tal, a gente vê mais num nível de classe mais alto, mais elitizado, não? Cara, é uma pergunta interessante, foi muito bom você ter perguntado, porque no Brasil essa não é a realidade. Talvez em Minas tenha mais essa cultura, mas a gente vê condomínio fechado fora de Minas Gerais com lotes de 150 metros. Entendeu? De 140 metros. Isso culturalmente muito aceito em outras localidades, né? Interior de São Paulo, principalmente, demais. E em Minas a gente vê um condomínio, às vezes, mais um padrão médio, alto, né? E eu acho que o condomínio fechado ele está associado a algumas coisas. Na verdade, algumas soluções, né? Você tem um espaço maior para convívio ali nas áreas comuns, muito espaço com área verde. Você tem uma sensação de segurança, às vezes. A gente vive num... Portaria, né, maior, murado e tal. A gente vive num mundo hoje. E eu não estou falando que tem mais segurança. Estou falando que tem a sensação de segurança. Porque, no final do dia, essa percepção que vai fazer... Que é importante. Que a pessoa pode morar na rua mesmo, né, no bairro aberto, e ter uma sensação de segurança excepcional. Depende de cada um, né? A questão é ela estar mais segura ou menos segura. E o que agrega valor também. Agrega valor. O condomínio, para vocês terem uma ideia, o lote em condomínio fechado em Minas Gerais, o preço médio hoje é R$370 mil. O lote em um bairro aberto em Minas Gerais hoje, o preço médio é na casa de quase R$200 mil, tá? R$180 mil. Então nós temos ainda tem uma diferença. Uma distância, grande, né? Por quê? Porque você consegue ter mais atributos no condomínio fechado. A própria área de lazer ali, os pés de clube, né? A própria portaria. Então, hoje o espaço ali fica muito mais convidativo, né? Então, acaba que a pessoa mora, e ela pode ser primeira ou segunda moradia também. Tem isso. A pessoa pode morar no condomínio fechado e viver ali naquele lugar que tem mais opções e tudo mais, e a percepção de segurança. Então, não tem dúvida que tende a valorizar mais. Agora, você falou uma coisa, em grandes centros, esse tipo de empreendimento ele vai se tornando mais periférico, porque não tem espaço, né? E aí ele pode ser considerado quase uma segunda moradia. Eu tenho um apartamento para trabalhar, né, se pensar em Belo Horizonte, Savassi, centro, sul ali, né, menorzinho, vendo o meu grande, compro uma casa boa para a família e tal, né, dentro de um condomínio. O que é muito comum em BH isso, tá? Né, e fico ali, né, para trabalhar o dia a dia. Né, em São Paulo é muito comum, eu vou muito para São Paulo. Muito, e sexta, final do dia... Quinta-feira eu já vou embora. Vai embora. São Paulo, principalmente, quinta-feira,
Quinta-feira virou a antiga sexta-feira. Exato. Desvazia a cidade. Eu particularmente não gosto nem de pegar avião quinta-noite. Eu prefiro sexta de manhã. Porque já ficou muito lotado. Muito mais vazio na sexta, né? Ficou assim. Eu também vou com muita frequência, quase toda semana. Então a gente viu uma diferença gritante do comportamento, né? Me conta aqui, falando em soluções, né? Mas todo mercado tem muitos desafios. Mercado, você participando de tantas, né, associações e tal, quais os maiores desafios que você enxerga desse mercado? Bom, eu acho que tem duas grandes barreiras de entrada, dois grandes focos que demandam energia para solucionar os problemas. O primeiro é a parte burocrática. Eu já tive um empreendimento que eu demorei 8 anos e meio para lançar. Então nós estamos falando de áreas grandes, né, de intervenções em áreas muito grandes, muitas vezes ali que vai mudar a dinâmica de uma parte da cidade e tudo mais. Então, tem o que você falou da infraestrutura. Tem a questão do licenciamento ambiental, que ainda é um gargalo grande, né? E, claro, tem lugares com mais dificuldade, menos dificuldades, mas é um gargalo, a aprovação. São muitos componentes para você ter um empreendimento aprovado, regular para lançar. Eu já vi alguns que não saíram do papel. Né? Corre o risco de não sair do papel. E eu acho que a outra um outro problema, vamos chamar de problema, mas outra complexidade que precisa de criatividade é o funding. Não existem ainda linhas de crédito adequadas para o nosso setor, para o nosso segmento. Nem do sistema financeiro, banco. O mercado de capitais tem um pouco mais, mas ainda não tem aquela linha adequada. Quando eu falo a linha que é a mais adequada, é o financiamento para o cliente final. Tá? Um outro banco faz, mas com muitas condicionantes, então acaba que não funciona na prática. E quando a gente está falando de financiamento, a gente está falando o seguinte: o cara comprou o lote com você hoje, o banco já te paga à vista. Isso muda completamente a dinâmica do nosso negócio. Claro. Hoje o loteador ele carrega a carteira, que é uma carteira muito boa e muito importante, bem remunerada, mas muitos anos. Então esse loteador que tem, às vezes ele tem competência técnica para fazer 3, 4 empreendimentos por ano, nem consegue fazer um. Por quê? Mas tem o nosso negócio tem uma exposição de caixa muito grande. Tem um nível de fluxo muito alto. Muito alto. A gente faz a obra em 24 meses, recebe em 100. A gente entender o que nós estamos falando. Sim. Depois de ter ficado 5 anos aprovando, só investindo. Então precisa de fato de um volume de investimento alto, precisa estar bem preparado para isso. Então também é uma barreira de entrada. Eu cito essas duas. Tanto é que... Como resolver criativamente essas coisas? Tanto é que a gente tem visto uma diminuição do número de lançamentos imobiliários do nosso segmento, o que é um problema muito grande. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais já teve 14 meses de estoque de lote. A gente fala que a gente tem que ter pelo menos aí 10 meses de estoque, tá? A gente já teve 11 meses de estoque, tá? A gente já teve 14. A gente está com 8 meses de estoque. Ou seja... Explica melhor para quem não entende. A gente está falando o seguinte: se não tiverem novos lançamentos a partir de hoje, em 8 meses a gente pode estar sem lançamento, sem estoque para venda. O que isso acarreta? Uma inflação, potencial inflação do lote. Uma supervalorização do lote. Então quem quiser construir vai ter mais dificuldade para encontrar um lote, ou não vai encontrar um lote. Né? Então, como fazer isso? E qual que é o maior impacto de onde que vem esse impacto? Da questão da aprovação, da dificuldade de aprovação. O loteador que tem projeto aprovado, é pouco provável que ele não lance imediatamente, né? Porque ele trabalhou muito para aquilo. Tem muita oportunidade para ele tem muita girar oportunidade. isso rápido. Então você tem uma demanda maior do que a oferta hoje. A gente tem uma demanda maior que a oferta. E isso, por um lado, você acha que é bom? Não é bom. Isso não é bom para o mercado. O mercado é bom que ele esteja mais regulado ali na questão de demanda e oferta, exatamente. E como resolver esse problema? Aí eu acho que as associações e sindicatos podem e devem colaborar muito na interlocução com o poder público, porque uma sociedade civil organizada fica muito mais fortalecido e também transparente
para conversar com o poder público do que uma outra empresa ali conversando. Então, eu acho que as empresas têm que se unir mesmo. Eu sou um grande incentivador, né, das associações e sindicatos sérios, porque eu acho que eles podem fazer diferença nessa interlocução para a melhoria do ambiente de negócio naquele segmento. Então, a gente está falando da FIENG, olha o tanto de avanço e conquista que a FIENG, né, conseguiu. Eu falo pela ela, falo assim dos CON, falo pelo Secop, vários avanços. Então, eu acho que é uma forma criativa de tentar vencer os problemas, não tentar vencer sozinho, mas junto. Mas eu vou me unir ao meu concorrente, esquece. Hoje, esquece concorrência, assim, o concorrente de produto. Né? Tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Nós estamos falando de um estado gigante, nós estamos falando de um estado que tem mais municípios do que qualquer outro estado do Brasil. A gente tem que vencer as dificuldades juntos para a gente ter um ambiente em que a concorrência fique saudável, literalmente, né? Que tem espaço para todo mundo consiga lançar seus empreendimentos. Mesmo porque se você não se unir, tem gente que tem mais forte, tem mais, tem mais presença no governo. Então vai ficar sempre essa minoria. Quando você se une, inclusive unindo eles juntos, exato, fica muito mais fácil. Mais fácil de ter uma interlocução, né? E outra, apresentar dados e fatos. Então as pesquisas que essas entidades promovem, elas são, de fato, dados técnicos, chancelados, né, que não é uma coisa ali que alguém fez aleatoriamente. Não, tem uma chancela e tudo mais. É muito mais fácil de apresentar um estudo desse do que um estudo que você fez sozinho. Né? Não, legal. Falando de empreendimento aqui e da sua empresa, você não falou nada das suas empresas. Tem 3 empresas. Qual delas é mais inovadora? Por que você abriu uma ou outra? Tem algum, né? Eu abri essa aqui porque... São 3 nichos. Na verdade, fui achando oportunidade. Na verdade, a gente tem a Construir Urbanismo, que é uma empresa bem focada em bairros planejados. A gente está presente hoje tanto em Minas Gerais, com presença também no estado de São Paulo, Bahia e Goiás. E o nosso foco é o lote de até R$300 mil, mas com muito diferencial. Então a gente gosta de trabalhar esse empreendimento de uma forma assim, especial, sabe? Trazendo inovação. Legal. A gente faz missão técnica 2, 3 missões internacionais por ano. Eu voltei domingo, a gente fez uma na Inglaterra, Suécia e Dinamarca, pegamos vários insights legais. Em maio eu estive na China. Então a gente gosta muito de fazer essas missões, aprender para trazer soluções para os nossos produtos. Se puder, lógico, né? Olha só, sabe uma coisa que eu falo? Ser criativo não é ser inventivo. Uhum. Você tem que ter base, conhecimento, investimento de tempo, pesquisa, para você entender. Treinar o olhar. Exato, olhar para o outro e falar, porra, isso é uma inspiração. Exato. E eu vou trazer para cá de forma diferente, adaptada e tal. Então, ser criativo é estudar, né? Ter profundidade. Ter repertório. Repertório. Como que você tem repertório? Gastando sola de sapato. Então, não se enganem. É sola de sapato mesmo. Não existe. Inteligência artificial não vai fazer isso para você, não. Exatamente. E aí, depois você fala das outras, mas eu queria uns insights, se você puder. Não, vou te falar. Não, beleza. Vou te falar até... Fala de tudo. A Ivaz Inc. Uns insights malucos. A Ivaz Inc., que é uma incorporadora de lotes, uma empresa focada no high-end mesmo, né? Lotes a partir de 500 mil, até, sei lá, teve lote de 9 milhões já. Então, a gente está falando de um AAA em que a gente preza muito por uma arquitetura autoral, muito focado em wellness, muito... um produto diferenciado mesmo, assim, bem exclusivo em comunidade. A gente foca muito em pertencimento. Então, esse cara que compra um lote desse, essa pessoa que compra um lote... Ele tá comprando o lote, mas ele está comprando todo o contexto que envolve o empreendimento também. Não é só, né, o lote. Então, isso localizações muito exclusivas. Então, esse é o foco dela. E a Urbaminas, gestão de loteamentos, interessante, ela nasceu de um insight de criatividade. Eu fui negociar um terreno uma vez pela Construir e a proprietária do terreno,
quando eu fiz a proposta, falou, mas como assim? Você vai ficar com mais percentual que eu? O terreno é meu. Eu falei assim, mas eu tenho que fazer a infraestrutura, eu tenho o know-how. Eu falei, não, mas eu também tenho dinheiro, eu não sabia. Ela tinha acabado de investir numa fábrica na Índia lá, por não sei quantos milhões de dólares e tudo mais. Ela tinha um recurso também, só que ela não tinha know-how. Eu falei, beleza, então vamos fazer o seguinte, ao invés de sermos sócios, eu vou fazer a gestão do seu empreendimento. Ali nasceu a Ubaminas Gestão de Loteamentos, a primeira gestora de loteamentos do Brasil. Legal demais. De maneira que os clientes dela são terceiros, apesar dela fazer gestão também dos empreendimentos das nossas outras empresas, sim. Inclusive com sócios, que não são os mesmos. Ela faz para terceiros, pessoas que têm o terreno, que têm uma certa condição ali para desenvolver o empreendimento, e ela traz o know-how e a gestão. Hoje ela tem, sei lá, mais de quase 40 empreendimentos focado na gestão de loteamento. Então foi uma disrupção, literalmente. Não tinha alguém que fizesse de cabo a rabo. E foi na hora o insight ali. Então vou fazer a gestão. Pronto. Ela, beleza, topei. E aí ela nasceu em 2016. Então, isso só aconteceu. Esse na hora é sempre porque tem 20 anos para trás. Não foi na hora. E o insight, né? Você falando de insight. Gente, olha só. Os empreendimentos que a gente vê, ano passado, a missão técnica foi Suíça, Holanda e Áustria. Fizemos outra missão técnica também para Portugal. No ano retrasado teve Argentina. Todo ano a gente faz, várias. Acho que uma coisa que em todos os lugares que eu consegui ir, eu vi, são empreendimentos voltados para as pessoas, não para os carros. Isso tem uma grande diferença. Quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando, por exemplo, de walkability, que eles falam, que é um lugar em que 15 minutos você rodou o empreendimento inteiro, o bairro inteiro. A pé. A pé. A gente está falando de muita área verde. Não é aquela área verde que a gente tem a noção de colocar lá no cantinho do empreendimento, né, só para manter ali o percentual da lei. Não. A área verde integrada à convivência das pessoas. Água, parques com água, com fonte, com mini lagos, isso traz vida, isso traz paz, isso melhora o aspecto ali de quem está, né? Engraçado, eu vi um pai e uma filha lá em Copenhague pescando num laguinho, que eu nem sabia se tinha peixe, na hora que eu passei, eu não tinha nem noção. E ele lá assim pescando, eu falei, gente, que loucura isso, será que isso é possível? Né? Assim, era uma segunda-feira, cara. Tava lá pescando, mas assim, uma qualidade de vida, cara, assim, porque tem esses equipamentos que não são equipamentos impossíveis de você colocar no empreendimento, muito mais você ter criatividade mesmo, e pensar que talvez os melhores locais do empreendimento deveriam ser os locais de convívio. Então você fala, mas eu vou deixar de fazer lote naquele lugar. Sim. Todos os outros lotes vão ser muito valorizados se você conseguir colocar. Você vai agregar muito mais valor. Você vai agregar no todo. Então, nós, né, abrimos a cabeça para os conceitos que permeiam aí a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que isso Eu estava lendo hoje de manhã a questão assim, academia, né? Academia, mas cara, às vezes ele quer ir para academia, mas agora ele está querendo fazer o seguinte, ele quer estar num lugar ao ar livre, ele quer ter um refresco mental, ele quer ter... No final do dia é isso, as pessoas estão buscando ter uma vida mais outside, né? Vamos dizer assim. Sair um pouco dessa rotina tão louca e acelerada que a gente tem, celular, computador e... A gente pega, por exemplo, esses bairros fora, em Zurique, lá do lado, não, maravilhoso. O tanto de equipamento de lazer nas praças, e as praças cheias. Não, se você for na Argentina aqui é muito diferente. Não, na Argentina eu fui num bairro lá planejado, o Nordelta, que eu fiquei impressionado com a qualidade de vida da turma aberto. Tô falando bairro, gente. Tô falando de bairro. Com praça, com muito equipamento de lazer. Gente na praça. Com quadra de futebol, quadra de tênis. E as pessoas usufruindo disso. Então, eu acho que trazer as pessoas pra rua, né? A gente viveu isso, né, década lá de 90 ainda lá, hoje é mais complexo, a rua ficou um pouco mais, ficou difícil, né, colocar as crianças ali para brincar às vezes na rua e tudo mais, mas eu te falo o seguinte, não existe muito mais segurança quando as pessoas estão na rua do que quando elas não estão na rua. Isso também é um insight que eu tive nesses lugares que a gente visita, escritórios de arquitetura, os mais renomados do mundo, que fazem, né, o desenvolvimento no mundo inteiro de grandes bairros, de grandes condomínios, de grandes desenvolvimentos, eles falam isso.
tem que incentivar que as pessoas vão para a rua. Você pega um lugar que tem prédio, por exemplo, e não tem comércio, só tem prédio, comércio, ali tem um índice de assalto alto. Você pega uma rua que só tem casa, mas não tem nenhum comércio também, não tem uma praça, não tem nada. Gente, vamos pegar aquela pracinha do Belvedere dos brinquedos ali, há 5 anos atrás. Ela era quase que abandonada. Você passa lá agora, tá cheio de gente sempre, começou a ter comércio, começou a ter... Cara, eu coloco meus meninos ali, meus filhos ali para pintar, tem fila para ele conseguir pintar. Então, de fato, esse estilo de vida que as pessoas têm convívio, isso agrega muito valor para o empreendimento. Então, a qualidade de vida para as pessoas que revertem em valorização. E não o contrário. Exato. Não o contrário. Eu acho que isso é natural que isso aconteça. O empreendimento ele se valoriza mais quando você pensa no cliente final. Mesmo porque você falou lá no início, né? 85% dos brasileiros sonham em ter casa, independente do nível social. Exatamente. E casa é conforto. Casa é lar. Casa é onde eu vou voltar para ter minha segurança, meu respiro, meu carregar as baterias. E aí, quanto mais espaço para eu me recarregar, melhor. Né? Acho que um ponto importante, que eu acho que tem muita coisa voltando às origens, em muitos anos aí, nos últimos anos, a gente fica sem conhecer, às vezes, o vizinho. Então, essa convivência entre vizinhos, o bairro, ele propicia isso. Então, o que o desenvolvedor, ao meu ver, tem que incentivar? É isso. No final do dia, que as pessoas tenham um bom convívio, que as pessoas consigam ter boa qualidade de vida. Naturalmente, esse empreendimento vai ser um sucesso. Ser criativo em trazer coisas que vão trazer mais qualidade para as pessoas, menos para os carros. Né? Muito bom. Vamos para os finalmente. A gente falou isso um pouquinho. Eu gosto de finalizar sempre com o futuro. Assim. O que você espera para frente do mercado, das suas empresas? O que vocês estão planejando? A gente teve essa penúltima missão TEG agora da China. O que eu vi de cidade inteligente lá, Smart Cities, eu fiquei meio impressionado, sabe? Tem cidade lá que ela é toda controlada por computador. Você entra numa sala que tem, sei lá, 200 monitores, monitorando tudo. Tráfego, segurança, tudo. Parece que está num Matrix. De fato, parece que são 50 anos na frente. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter equipamentos, tá, que não é que deixa você robotizado, não é isso. Mas, por exemplo, controle de tráfego, leitura de placa, que já vê se é suspeito ou se não é suspeito, se aquele carro foi roubado, se não foi roubado, como é que não é. Tudo mais automatizado, sabe? Assim, de maneira que incentive a diminuição de assaltos. Claro, tem que ter a punição, aí tem que ter, né, obviamente, a parte do poder público muito forte, tem que melhorar, a gente sabe disso, mas eu acho que os bairros que tem um bairro muito interessante que eu fui, aí vou dar os exemplos aqui do Brasil também, lá perto de Balneário Camboriú, Porto Belo, já está rodando tudo isso que eu estou dizendo. Então essa questão da cidade inteligente, Wi-Fi nas praças, então qualquer um pode acessar, muitas esculturas. Então, cara, fica legal, você no meio do bairro, o cara bota lá uma folha assim de metal, trem, sabe, coisa que deixa um bonito lugar. A parte de paisagismo, que antes era uma coisa muito focada em empreendimento de altíssimo padrão, hoje a gente vê empreendimentos de médio padrão, empreendimentos econômicos, já pensando nessa parte de paisagismo, que isso muda também, né? Seu dia a dia ali é bonito. Às vezes a gente não valoriza o que a gente tem de melhor, né? Flora, fauna, aqui principalmente em Minas Gerais. Então, acho que isso é importante. São coisas, às vezes, que não são tão disruptivas como uma cidade inteligente, mas que fazem diferença quando a gente faz, né? E as nossas empresas, graças a Deus, a gente está com um plano de expansão, a gente quer continuar investindo em Minas Gerais, a gente elegeu também o sul da Bahia ali, que a gente gosta muito, o interior de São Paulo, né, região metropolitana de São Paulo, e o estado de Goiás, e também fora do Brasil a gente tem mapeado terrenos em alguns pontos, principalmente através da Ivaz Inc., para fazer empreendimentos de alto padrão. Muito bom, muito bom. Para acabar,
Gente, isso aqui é criatividade pura, né? O tempo todo, né? O mercado pede isso o tempo todo. Mas para acabar, fala onde a gente acha as empresas, você, nas redes sociais. Bom, minha rede social, Flávio Guerra, eu posto muita coisa legal do nosso mercado, do nosso segmento. Todo dia uma notícia, todo dia eu reposto algum post lá das nossas empresas, que também estão no Instagram, @Construir Urbanismo, @Ivaz Inc., @Urbaminas, e nos siga, porque tem muita coisa legal lá. E claro, né, produtos excelentes para vocês nos contatarem e a gente ter o prazer de fazer um atendimento legal para vocês. Muito obrigado, uma honra participar mais uma vez, um bate-papo bem legal. Muito bom, eu que agradeço. Flávio Guerra aqui, então, gente, obrigado mesmo. O podcast deve sair em novembro, a gente está falando que tem uma sequência de podcasts já gravados, então agradeço mais uma vez. Pessoal, muito obrigado por você assistir até aqui e até a próxima.